Hoje, no culto das 10h30, uma mulher me procurou e ela veio chorando muito, agradecer pelas coisas que Deus tem feito através do culto do 18H e através da IA Church. E ela então me contou que a filha dela, diagnosticada com leucemia e tratamento, foi curada por conta de um momento de oração que nós fizemos durante um culto. E aí, cara, eu fiquei muito emocionado, porque eu sei que eu não tenho poder, mas eu sei que eu carrego um nome que é poderoso, né? E foi demais, eu me emocionei. O Lucas estava aqui, nós oramos pela filha dela, inclusive, depois que ela falou que está desviada. Eu falei, sacanagem, né? Pô, Deus cura a pessoa vai e desvia. Só puxar pela orelha. E eu confesso que para eu vir pregar essa mensagem hoje aqui, que eu vou falar da última mensagem da série, Uma Onda de Amor Submergindo os Seus Medos. Cara, foi um tanto quanto difícil, porque, como vocês sabem, eu fiquei com o Lamartine no hospital esse tempo que ele esteve internado. E muito provavelmente eu peguei uma gripe dele. E, cara, essa tarde o Dani estava lá em casa, eu estava derrubado. Mas eu sei que a palavra de Deus, que Ele vai fazer aqui hoje, é infinitamente maior. E a primeira coisa que eu entrei aqui no pré-culto, eu falei, Senhor, eu não tenho força nenhuma para fazer. A minha cabeça dói, o meu ouvido dói, a minha garganta dói. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa para ministrar no dia de hoje. Eu só peço que o Senhor cure a minha vida. E eu confesso para você que eu fiz com um pouquinho de incredulidade, mas Deus é tão maravilhoso que eu estou me sentindo completamente bem. E por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos, ou então porque nós pedimos errado. E hoje também, conversando com uma pessoa que eu amo muito, que é o Gui, ele me relatou algo a respeito da mãe dele. E eu vou orar pela mãe dele nesse lugar aqui, nesse púlpito. E eu quero que, se você carrega alguma enfermidade, ou se você conhece alguém que tem alguma enfermidade, e você deseja que essa pessoa seja visitada pelo Espírito Santo, você vai levantar a sua mão e você vai fazer uma oração para que o Deus do céu, para que aquele que carrega o nome mais poderoso do mundo, possa visitar essas pessoas sobrenaturalmente e que elas sejam curadas, mesmo com a nossa oração aqui. Quem aqui lembra a história do centurião? O centurião disse, Jesus, você não precisa ir até lá, é só você ordenar que ele vai ser curado. E foi assim que Jesus fez. E eu quero te falar que nós podemos sim liberar uma palavra de bênção, de cura daqui e atingir qualquer lugar do mundo, porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Só que você precisa fazer isso com fé. Então, se você precisa de alguma cura, se você deseja que alguém que você conheça seja curado e receba a visitação agora do Espírito Santo, eu quero pedir que você levante as suas mãos o mais alto que você puder, como se você estivesse pedindo socorro para Deus, como se você estivesse rendido e falando, Senhor, eu não carrego poder, eu não carrego autoridade, mas eu carrego o seu nome que é poderoso. E você vai abrir a sua boca, e você não vai ser somente um participante dessa oração, mas através da sua vida, através da palavra de cura que será liberada através de você, pessoas serão curadas hoje em nome de Jesus. E Jesus será elevado e exaltado através de testemunhos que nós ouviremos através de uma oração que nós faremos agora. Vocês estão comigo? Você que está na sua casa, você que está nos assistindo online, levante as suas mãos. Coloque suas mãos para o céu e comece a orar agora. Se você ora em línguas, comece a falar com Deus. Comece a ativar o seu espírito. Comece a falar com o Senhor. Se você ora em línguas, meu querido, abra sua boca. É tempo de guerrear, é tempo de guerra. O Satanás, o diabo vence não para roubar, matar e destruir, mas a palavra de Deus diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, Pai, nós liberamos cura. Nós liberamos uma palavra de cura sobre a vida dos enfermos. Deus, em nome de Jesus, sobre a vida da Eliana, Senhor, que ela possa ser visitada pelo Senhor e que hoje ela conheça quem o Senhor é, Deus. Não de ouvir falar através de testemunhos, através da vida do Gui, da Laís ou de qualquer outra pessoa, mas porque o Senhor visitará a vida dela e o Senhor derramará cura sobre a vida da Eliana. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda enfermidade, que toda infecção, toda disfunção neurológica é quebrada agora em nome de Jesus, Pai. E sobre as vidas, Pai,
que o teu povo colocou no teu altar. Deus, nós declaramos a visitação do teu Espírito, e como um vento impetuoso, Deus, que o Senhor leve toda enfermidade para bem longe, e que elas possam sentir a cura, sentir o refrigério e sentir o renovo, em nome de Jesus, amém. Se você tem fé que isso aconteceu, glorifique o nome do Senhor. Levante a sua voz, dê um grito de júbilo. Aleluia. Glória a Deus. Começamos a 1000 por hora. Você pode se sentar. Quantos aqui estiveram presentes nas últimas mensagens dessa série, Uma Onda de Amor Submergindo os Seus Medos e os Meus Medos? Quantos aqui estavam presentes? Oxe. Bom, foi incrível. Nós tivemos vários testemunhos, várias pessoas sendo curadas. E para quem não estava aqui, eu encerro hoje uma série chamada Uma Onda de Amor Submergindo os Seus Medos, os Meus Medos. Na verdade está errado isso aqui, porque acho que é a parte 4. Mas tudo bem. É a 4, né? É a 3? Aí nem eu sei. Eu sei que eu já fiz um monte. É a 4, né? Obrigado. Mas tudo bem. Olha só. Nós usamos como base um estudo feito por Napoleão Hill, lá em 1928, através de um livro que ele escreveu. E esse livro listou os 6 medos básicos da humanidade. Vocês lembram qual eram? Eu vou repetir para vocês aqui. Era o medo da velhice, era o medo da pobreza, era o medo da doença, era o medo da morte, era o medo da crítica e era o medo de perder o amor de alguém, que nós colocamos como medo da rejeição. Nós já falamos basicamente sobre todos. O único que nós não falamos é a respeito do medo da morte, e eu não vou falar a respeito do medo da morte, porque eu acredito que todo mundo aqui que carrega o Senhor como seu Senhor e Salvador já entendeu que a morte não é o fim, mas é o começo de algo incrível que você vai viver em um lugar onde não haverá racismo, onde não haverá injustiça, onde não haverá machismo, onde não haverá toda essa coisaísmo de ruim que nós temos presenciado no nosso dia a dia. As pessoas serão amadas e serão cuidadas pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Quando nós estivermos diante dele, todo joelho se dobrará, e não vai se dobrar com temor, mas eu acredito que é porque nós não conseguiremos contemplar a face do próprio Criador, senão de joelhos prostrados e adorando ele. Hoje eu vou falar sobre o medo da crítica. Esse é um medo muito difícil, porque não existe uma raiz onde Napoleão Hill conseguiu achar de onde vem esse medo. Fato é que todos os outros medos tinham uma raiz. O medo da pobreza estava ligado diretamente ao fato das pessoas perderem o que elas tinham, sendo roubadas por outras pessoas. O medo da velhice, pelo medo de ser enganado pelas pessoas, o medo da falta de amor, ou então da rejeição, pelo simples fato das pessoas naquela época não serem pessoas confiáveis. Mas o medo da crítica não é algo que ele conseguiu explicar de forma fácil. E a verdade é que mesmo se nós procurarmos hoje, mesmo se você fizer uma procura no Google minuciosa, você não tem uma raiz pelo medo da crítica. Acredito que por conta da sua história, por conta das coisas que você já viveu, por conta das coisas que já foram ditas para você, isso gerou um bloqueio dentro de você e machuca. Quem aqui gosta de ser criticado? Quem aqui tem medo da crítica? Eu levanto minha mão porque eu tenho mesmo. Você não tem medo da crítica? Só eu que tenho medo da crítica? Então eu vou pregar para mim mesmo. Você assiste aí. O medo da crítica é o medo mais complexo e mais delicado para você entender as origens. Nós podemos definir o medo da crítica como um histórico pessoal, algo que você presenciou pessoalmente, mas o dicionário define crítica como ato de examinar ou julgar o valor ou o mérito de algo, censurar e encontrar falhas. Cara, não é muito ruim quando você está tentando dar o seu melhor e sempre tem aquele espírito de porco do seu lado que fica apontando o dedo e falando: você devia fazer desse jeito, você não devia usar um tênis branco, você devia usar um tênis roxo, você não devia falar isso no púlpito, você devia falar assim. Cara, nós estamos cercados de pessoas que não têm a mínima noção do poder que a língua carrega. E é
não dá para separar o que a crítica gera em nós do que a língua pode gerar em nós. Não é verdade? Olha só. Uma pessoa que lida com esse medo, automaticamente, quando ela começa a ser criticada, é sempre aquilo, né? Olha, cara, foi incrível o que você falou. Eu concordei com tudo, mas... Quem é que odeia o mas? Não precisa falar mas. Posso ser sincero? A crítica para mim é a mesma coisa que uma pessoa chegar para mim e falar assim, olha só, não, a galera, olha, eu tenho uma crítica construtiva. Não existe, cara, desculpa. Você quer muda o nome, põe feedback, põe qualquer outra coisa, mas não é crítica construtiva, crítica é crítica. Crítica para mim é a mesma coisa, a pessoa fala para mim, olha, eu quero te dar uma crítica construtiva, é a mesma coisa que falar assim, olha só, eu vou dar um murro bem dado no seu nariz, vai doer, mas olha, não fica bravo comigo. Cuidado com o que você fala e a forma como você fala. Sabe por quê? Porque a psicologia, ela mostra, estudos mostram da psicologia, que a primeira coisa quando você conhece alguém é você pergunta para essa pessoa, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Então a pessoa vai e fala, oi, tudo bem? Meu nome é Tiago, ou meu nome é Ramon, tudo bem? A segunda pergunta que é feita, geralmente é, e o que você faz? E o que você faz da vida? Então automaticamente, a psicologia linka a nossa imagem com aquilo que eu faço. Então eu, Ramon, sou um pastor, então o que eu faço, eu sou um pastor. Ela não consegue desvincular. Então o que acontece de forma muito prática, eu até anotei aqui, que segundo a psicologia, nós somos aquilo que nós fazemos. Então quando uma pessoa dirige uma crítica a nós, o nosso intelecto, o nosso entendimento tende a conectar uma crítica pessoal quanto à minha pessoa e não contra um ato ou uma atitude que eu fiz. Então quando uma pessoa, você pode falar o que for, você pode elogiar da forma que for, você pode, cara, falar, você é uma pessoa incrível. Quando você faz uma pequena crítica, a grande maioria das pessoas tendem a esquecer tudo que você falou de bom e elas focam e filtram somente aquelas coisas ruins que foi dita a respeito dela. Por quê? Porque a psicologia explica isso. A nossa imagem está ligada diretamente àquilo que nós fazemos. Então se você faz uma coisa ruim, você é uma pessoa ruim. Não é forte isso? Mas olha só como Deus é incrível. Quando nós entendemos a nossa identidade nele, a crítica não nos move mais. Assim como os feedbacks também não nos movem mais. Quando eu estou aqui em cima pregando, quando eu tenho um feedback de alguém, que alguém chega em mim, como essa mulher hoje de manhã disse, Ramon, eu tenho uma experiência incrível para te contar, minha filha foi curada. Isso não faz com que, cara, eu fale, uau, eu vou orar mais. Assim como quando alguém me critica, também não muda para mim, eu vou falar menos. Por quê? Porque eu entendo a minha identidade, eu entendo onde está a minha identidade, e a minha identidade está no Senhor. Só que hoje, para entender esse medo da crítica, eu quero dividir, e essa mensagem vai ser para você, porque é para mim também. Porque todos nós carregamos a crítica em algum ponto. Talvez na sua casa o ambiente esteja tão pesado, porque você não tem tido sabedoria para usar a sua língua, para professar coisas boas. Talvez no relacionamento com o seu filho, você não tenha tido inteligência emocional para entender as circunstâncias de todo o problema e usar a sua boca para abençoar o seu filho e declarar coisas novas dentro da sua casa. Então o que tem acontecido, você tem lançado palavras de maldição, e é muito delicado. Para quem tem filho aqui sabe que os filhos, eles testam a nossa paciência ao extremo. Eu acho que quando você é pai, naturalmente, quando você estiver no céu, Deus vai falar assim, quem aqui é pai? Aí você vai levantar ali um passo para frente. Seu galardão já é diferente, meu amigo. Porque o filho testa a paciência, cara. E nessas horas, o que você tem a vontade de fazer? Você é um menino rebelde, você é isso, e você é aquilo, e você começa a proferir palavras de maldição contra o seu filho, por conta de uma determinada atitude que ele teve, e não é quem ele é. E eu falo isso porque eu luto com a minha carne todos os dias. Eu tenho o Enzo de 8 anos, e o Enzo, ele tem uma personalidade, ele é uma criança extremamente amorosa, mas ele me testa, cara. Mas ele é uma criança, eu sou um adulto.
Eu tenho que saber lidar com as minhas emoções. Ele ainda está aprendendo. Eu tenho 34 anos. E é isso que eu quero falar para vocês. Se você é crítico, Deus tem uma palavra para você hoje. Se você tem um medo da crítica, Deus tem uma palavra para você hoje. Mas independente, se você é crítico ou se você não gosta de crítica, o que você precisa entender é que quando você tem a revelação do amor de Cristo, não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que Ele pensa sobre você. Não te move mais. Eu não gosto. Gente, olha só. Eu já ouvi tanta coisa aqui nesse púlpito não, mas lá aqui embaixo, de pessoas que chegaram para mim e falaram assim: olha só, eu não gostava de você. Mas não é porque eu não gostava que você pregava, eu até acho que você prega ok, eu não gostava de você mesmo. Sem nunca ter me conhecido. A minha vontade na hora, ainda não tinha tanta maturidade espiritual, ou então maturidade emocional. Bom, deixa. Não convém falar. E Deus foi tratando isso na minha vida. E foi perguntando para mim, diariamente: o que você busca? É o aplauso dos homens? Ou é o meu aplauso? Ou é a minha aprovação? Se você busca o meu aplauso, a minha aprovação, continua no caminho certo. Continua me buscando. Continua fazendo isso que você está fazendo. Continua fechando a sua boca quando você tem vontade de falar um monte de besteira para aquela pessoa. Continua se controlando. Assim você terá o meu aplauso. E eu quero trazer 2 pontos para vocês, e que vocês hoje sejam revestidos do amor de Cristo. E esse amor vai submergir o medo de você ser criticado, ou então a sua vontade de criticar pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente em Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso aqui eu quero direcionar para você que é uma pessoa crítica. Quem aqui é uma pessoa crítica? Cara, sejamos muito sinceros. Nós estamos em um ambiente vulnerável. Ninguém está aqui para te julgar não. Não estou para te julgar não, está tranquilo. Eu talvez não seja uma pessoa crítica, mas eu tenho outros defeitos que você não queira saber. Que Deus trata comigo. Mas é importante quando nós somos vulneráveis, e vocês me ajudam a pregar, porque eu não falo sozinho, eu falo com pessoas. Amém? Então vamos lá, olha só. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, logicamente, depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Salomão nos trouxe esse grande ensinamento. Então, parafraseando o versículo 20, ele diz assim: olha só, as palavras de um homem são como frutos. Elas podem ser ou palavras boas, que saem de lábios de homens sábios, ou então ela pode ser palavras amargas, enjoativas, que produzem coisas ruins através de um homem insensato. Pense em uma colheita. Você consegue pensar em uma colheita? Colheita, cara, é a lei que a gente mais entende dentro do cristianismo: que você semeia, você colhe. Palavras de vida produzem vidas, palavras de morte produzem morte. E morte nos sonhos de outras pessoas, morte nos relacionamentos, morte na imagem que o seu filho carrega. Agora, palavras de vida produz vida. Provérbios 21, 23, você não precisa abrir, você pode acompanhar aqui na tela com a gente, olha só. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. O sábio é aquele que aprendeu a controlar a língua. Quem aqui consegue controlar a língua? A irmã é crente mesmo. Isso aí, irmã, depois você dá um coach pra gente aqui. Mas, cara, a língua, Tiago mesmo usa 4 metáforas, onde ele compara a língua. Ela sempre leva o homem a cair em dificuldades. Cara, olha para sua mão. De verdade, olha para sua mão. Olha para o seu pé. Olha para o tamanho da sua perna, olha para o tamanho dos seus braços, olha para o tamanho da sua cabeça. Existem pessoas que têm a cabeça maior que as outras. No meu caso, vocês sabiam que... Não, deixa para lá. Agora olha o tamanho da sua língua, cara. Quantos centímetros tem uma língua? Ela é mais perigosa
do que você armado, do que você com uma arma, do que você carregando uma faca, portando uma tesoura. A sua língua, ela é extremamente perigosa. É a mesma coisa de eu dar uma arma carregada para o meu filho. Lógico que eu não dou arma, porque eu sou contra, tá bom? Antes que alguém fale alguma coisa, vamos deixar claro aqui. E se você é a favor, cara, eu te amo do mesmo jeito, tá bom? Não fica bravo comigo, eu não estou bravo com você, a gente se ama, a gente é irmão em Cristo. Mas é a mesma coisa, uma pessoa que não sabe, não tem o domínio da língua, ela pode causar problemas profundos para pessoas. Vocês sabem que nunca falaram que eu seria um bandido. Nunca falaram como falavam do Lamartine para os pais dele. Olha, seu filho vai virar um bandido, se ele não mudar. Nunca falaram isso para mim. Mas pessoas lançaram tantas palavras ruins, que eu carreguei, cara, muita mágoa durante muito tempo. E mágoa de coisas que eu nem sabia que eu carregava. Eu já contei aqui algumas vezes, eu fui educadamente convidado a me retirar de uma escola. Eu aceitei, porque eu não tinha outra opção. Fui expulso, cara. E eu lembro que aquela diretora, eu lembro o nome dela, Renata. Tem alguém Renata que é diretora aqui? Será que é você? Não, né? Bom, ela era lá do Colégio Módulo. Se você conhece ela, você me avisa. Eu vou lá falar com ela. Mas ela falou tanto para minha mãe, olha, o seu filho, ele é isso, o seu filho é aquilo, o seu filho é aquilo outro. E minha mãe entendia a minha identidade, ela sabia quem eu era. E eu lembro de no último dia de aula, ela falar para aquela diretora, olha só, um dia você vai ouvir falar do meu filho. E não vai ser por conta das coisas que você está falando, mas porque eu conheço meu filho e eu sei o que ele carrega dentro dele. Eu não tinha a menor ideia de ser pastor, cara. Eu não tinha a menor ideia do que eu seria na vida. Mas uma palavra lançada, quebrou muitas coisas na minha vida. E eu carreguei as marcas do que aquela diretora falou ao meu respeito durante muito tempo. Sabe quando eu fui curado? Quando eu morava nos Estados Unidos. Eu tive uma discussão com a Érica, como todo casal tem. E nós ali estávamos divergindo de algumas coisas, sei lá, nem lembro o que era, mas ela falou uma coisa, ela me fez uma crítica, e essa crítica me caiu muito mal. E ela falou, Ramon, pensa, eu não falei absolutamente nada, para você ficar tão irritado e tão chateado. Você precisa orar para Deus, para que Deus revele essa amargura que você carrega, esse medo das palavras que você carrega. Você precisa entender. E aquele dia, cara, meio que eu fui entendendo, e eu falei, beleza, eu realmente preciso. E eu orei para Deus, eu falei, Deus, que o Senhor fale comigo, o que está acontecendo, o que eu preciso fazer para que eu entenda as palavras que as pessoas colocam, e que muitas vezes não são críticas, são apenas divergência de pensamento. E eu lembro naquela noite, eu tive um sonho. E eu lembro de entrar no colégio que eu fui expulso. Eu lembro de caminhar, eu lembro exatamente do rosto das pessoas. Eu lembro exatamente do caminho que eu fiz. Eu lembro de chamar as pessoas pelo nome. E eu chegar no balcão e bater e falar, por favor, eu gostaria de falar com a diretora tal. E eles falavam, a diretora não está. Eu falava, mas eu preciso falar para ela quem eu me tornei. Eu preciso contar para ela que eu virei um pastor. Eu preciso falar que está tudo bem, que eu não guardo mágoa dela. E eu acordei chorando e tremendo. E naquele dia a onda de amor submergiu todo o medo que eu tenho da crítica. Naquele dia algo mudou dentro de mim. E então a crítica não me moveu mais. E não mais determinou a forma como eu faria as coisas no futuro. E eu entendo, cara, que o feedback, ele é saudável. Nós temos aqui toda semana reunião de feedback a respeito do culto, para nós pontuarmos as coisas, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos entregar com excelência para o Senhor. Mas use a sua inteligência e saiba o poder que você carrega na língua. Sabe por quê? Porque as suas palavras têm compromisso. As suas palavras têm compromisso. Depois que você falou, meu amigo, não adianta falar, não foi bem o que eu quis dizer. Falou. O estrago está feito, cara. Então entenda isso. As suas palavras têm compromisso. E o que você fala pode influenciar uma pessoa
positivamente ou destruir a vida de uma pessoa. Mas voltando ao texto, Tiago usa 4 metáforas. Ele primeiro fala que a língua é como um cavalo indomável. Ele usa que a língua é como um cavalo. Por quê? Porque o cavalo é um animal selvagem. Da mesma forma como nós temos que colocar o freio na boca dos cavalos para que você consiga domar um cavalo, você precisa colocar um freio na sua boca para que você pense antes de falar. Esse negócio de, falei sem pensar. Não, cara. Só que a sua língua foi muito mais rápida do que o seu intelecto, a sua forma de absorção, do que o Espírito Santo muitas vezes te direcionando e falando, não fala isso. Se você falar isso, você vai machucar essa pessoa. Se você falar dessa forma, você vai atingir essa pessoa. Não fale isso. Tiago usa também a metáfora que a língua é como um leme, um pequeno membro que dirige o corpo inteiro. Você já parou para pensar o tamanho de um navio? O navio é gigante, cara. O navio, tudo é grande, o casco é grande, as instalações são enormes, os restaurantes são legais, mas tem um pequeno instrumento que faz com que todo o navio vá para um lado ou vá para o outro. É assim a nossa língua. Ela é pequena, situada dentro da sua boca, que pode te direcionar para vários lugares. Pode te levar para caminhos de vida e pode te levar para caminhos de morte. A língua também Tiago põe e coloca e pontua que é como um fogo. Você viu, cara, na época de seca, muito da nossa vegetação pega fogo, não é verdade? A Amazônia pega fogo, ou Pantanal, cara, Pantanal esse ano aqui foi muito prejudicado por conta de incêndio. Sabe por quê? Uma pequena faísca destrói uma grande área de vegetação. É assim a sua boca, é assim a sua língua. Uma pequena palavra destrói muitas coisas. E não somente um fogo no Pantanal, ele não destrói somente a vegetação, ele destrói a biodiversidade, ele destrói uma série de coisas. E assim também a nossa língua, quando nós criticamos outras pessoas. E o quarto ponto que Tiago usa, a quarta metáfora, é que a língua é uma besta indomável. E aí você vai falar, calma aí, Ramon, é estranho, porque você falou que a nossa língua é como um cavalo e nós precisamos domar, e agora você está falando que a língua é uma besta indomável, que não tem como domar. Olha só, quem aqui tem um animal de estimação? Cachorro, gato, passarinho, coelho, qualquer coisa. São animais domésticos, certo? Ninguém aqui tem um falcão dentro de casa, ninguém aqui tem um leão dentro de casa. Por quê? Porque esses animais são animais selvagens. Você já viu que em outros lugares, em outros países, existe a cultura de uma pessoa, talvez, ter um leão dentro da sua casa. Os sheiks têm, os lutadores, o Mike Tyson tem um tigre dentro da sua casa. Mas o ponto é, embora esse animal seja domesticado, ele continua sendo selvagem. E um vacilo que você der, esse animal está pronto para te atacar e está pronto para te despedaçar com uma simples patada. Quando eu casei, a minha lua de mel foi na África do Sul, e eu entrei numa jaula de leões de até 3 meses. Eu sou apaixonado por animal, eu gosto de animais, então eu não tive medo, mas a hora que eu vi a pata de um leão de 3 meses, eu gelei, porque a pata de um leão de 3 meses era maior do que a minha mão. E eu falei, se esse bicho querer me pegar, não adianta nem eu dar uma bica nele, que ele vai engolir o meu pé. E eu vou morrer. E aí o cara falou para mim, você não quer ir na gaiola maior, lá na jaula maior, dos leões de 5 a 7 meses, só que você não pode ter medo, porque se tiver medo eles podem te atacar. Eu falei, não, obrigado. Acabei de casar, meu amigo. Estou voando na ponta do casco, estou feliz. Deixa eu curtir minha lua de mel. São animais selvagens, e eles continuam sendo selvagens. A sua língua é a mesma coisa, ela continua sendo selvagem. Então, embora por um determinado período você conseguiu domar a sua língua, se você não vigiar, se você não abrir os seus olhos, se você não prestar atenção, daqui a pouco a raiva vai bater, a angústia vai bater, a ansiedade vai bater, e você vai começar a proferir palavras que não condizem com aquilo que você carrega. Então não é se você domou, se você venceu a sua língua uma vez, para sempre ela está dominada e para sempre ela está vencida. Não funciona assim, você tem que domá-la diariamente. Amém? Agora é o seguinte,
Uma crítica, ela acaba com a estima, ela coloca pessoas em posição de fragilidade. E ela destrói muitas coisas. Salomão, esse homem mais sábio que já existiu, ele escreveu mais de 100 provérbios que tratam o uso próprio e impróprio da língua. Mais de 100 provérbios. Você tem noção disso, cara? A gente aprende que quando as pessoas... quando a Bíblia quer falar alguma coisa, quando ela é incisiva a respeito de algum texto, ela repete por várias vezes. É isso que nós aprendemos em hermenêutica, por exemplo. Quando em um texto ou em um capítulo você tem várias repetições a respeito da mesma palavra, é porque existe um enfoque, é porque existe o desejo daquela pessoa de passar algo. E Salomão quis passar isso. E não somente Salomão, Tiago também. Nós falamos aqui sobre o poder da língua, e você precisa entender o poder que você carrega. Agora sim, eu não estou aqui falando que você não pode dar a sua opinião. Eu não estou aqui falando que nós somos o centro da verdade, que, cara, qualquer opinião sua a respeito da IA Church está errada. Não, existem formas e formas de falar. Aí você vai me falar assim, tá, mas como que eu faço isso? Quer saber de forma prática como que eu faço? Eu pergunto, cara, se eu falasse dessa forma, se alguém falasse dessa forma comigo, como que eu receberia? Não, cara, eu não receberia muito bem não. Eu ficaria meio chateado, porque dessa forma vai parecer isso. Essa forma, se eu falar dessa forma, vai parecer que eu estou sendo arrogante, vai parecer que eu estou sendo prepotente, vai parecer... Não, então eu tenho que reformular. Então, sabe aquela história de que, cara, o que você não quer para você, não faça para os outros? É exatamente isso. Se você não quer, se você não gostaria de ouvir uma crítica da forma como você pensou, não faça. E olha só como a Bíblia é incrível. Esse ditado que você não quer, não faça para os outros, Mateus diz lá, Mateus 7,12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Ou seja, cara, você quer colocar a sua ideia, faça com amor. Porque se você fizer com amor, você também vai ser tratado com amor e vai ficar tudo bem. Mas você só consegue tratar pessoas com amor quando a onda de amor, que é Jesus Cristo, e é a revelação desse amor, invade a sua vida, e ela então limpa a sua real identidade perante Ele. Não use a sua boca para humilhar pessoas. Se você é um patrão, se você é um chefe, tome muito cuidado com aquilo que você fale. Não diminua o seu funcionário. Não diminua a pessoa, embora ela tenha errado, embora ela tenha cometido o pior erro, embora tenha trazido um prejuízo, ela ainda assim continua uma pessoa. E pense que um dia você pode estar na mesma posição que ela. Sabe o que Mário Sérgio Cortella falou? Elogie em público e corrige em particular. Um líder corrige sem ofender e sem humilhar. Ou seja, meu amigo, você quer dar sua opinião? Está tudo tranquilo. Faça com amor. Entenda o poder que as suas palavras carregam. E se a sua palavra estiver regada de amor, quando bater na vida de alguém, não vai gerar tristeza. Vai gerar reflexão. E assim, a exortação é assim. Quando você vai exortar alguém, você usa suas palavras, você usa a sua língua. Só que você está inundado através do amor de Cristo. Então a pessoa entende que não é a respeito de quem eu sou, mas a respeito de uma atitude que eu fiz. E por conta dessa atitude que eu tomei, cara, Deus está me dando uma nova chance de me arrumar, de transformar a minha mente e seguir um propósito que Ele estabeleceu para mim. Mas só consegue seguir dessa forma se você tiver a revelação do amor de Deus. Então, se você é um crítico, entenda que as suas palavras têm compromisso. Entenda isso. E não pense, tudo bem, depois eu me arrumo. Não, cara, antes de falar, pense. Pense, engula, vá para o seu canto pensar, vá para o seu canto orar. E antes de abrir a sua boca para amaldiçoar os seus filhos, para amaldiçoar a sua esposa, para fazer uma crítica a alguém, cara, peça para Deus purificar o seu coração com a onda de amor que vai submergir qualquer medo que a outra pessoa possa ter de receber uma informação. Amém? Muito forte para você? Muito porrada? Não? Tranquilo? Bate mais? Amém. Eu vou estar de boa hoje. Me molhei todo. Esse meu segundo ponto é para você que tem medo. Quem aqui tem medo da crítica? Levanta sua mão bem alta aí se você tem medo. Porque hoje essa onda de amor que se chama Jesus Cristo,
A revelação, ela vai inundar a sua vida, e ela vai arrancar fora esse medo, e você vai entender que nele a sua identidade é diferente. Norman Vincent, que foi, além de um pastor, um escritor, ele disse assim: o mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Olha que forte isso. O mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Então, meu amigo, use a palavra que você quiser. Exortação, conselho, ajuda positiva, seja lá o que você quer falar, mas o que você precisa entender é que você só é sábio se você conseguir absorver as coisas que as pessoas estão falando ao seu respeito. Vocês acham que a Yacht Church chegaria onde chegou se o Lamartine fosse movido pelas críticas? Quem aqui acredita nisso? Você acredita que se realmente o Lamartine fosse movido pelas críticas, a Yacht Church chegaria com 32 anos de ministério, ou uma igreja com mais de 10 mil membros? Sabe por quê? Porque pessoas têm opinião diferente. Eu penso diferente do Dani, eu penso diferente do Dani Beltrão, eu penso diferente das pessoas, mas quando você entende que você serve uma visão, meu querido, não importa o que as pessoas pensam, você ruma em direção a algo que o Senhor colocou na sua vida, e no meio do caminho vão ter pessoas. Eu não estou falando que os críticos vão sumir da sua vida, sempre vai ter pessoa que vai apontar o dedo e vai falar coisas para você. O que você tem que entender é que existe algo que talvez essa pessoa não carregue, que é a revelação do amor de Cristo. E uma pessoa machucada naturalmente machuca pessoas, é assim que é. Uma pessoa que é feliz da vida, cara, ela só quer paz, ela não quer guerra com ninguém. Uma pessoa que é mal amada, uma pessoa que é mal intencionada, uma pessoa que é machucada, o objetivo dela é machucar outras pessoas, e ela usa através das palavras para diminuir você. Então talvez você tenha medo da crítica porque você ouviu durante muito tempo o seu pai fazendo críticas para você, porque talvez durante muito tempo você ouviu o seu líder espiritual, o seu mentor, o seu chefe, a sua esposa falando. Deixa eu te falar uma coisa, cara, coloca o seu coração no lugar certo, deixa Deus ministrar o amor dele, e talvez tenha coisas que realmente você precisa mudar, mas quando você é movido por esse amor, que lança fora todo medo, segundo Filipenses está escrito, cara, você vai viver em paz. E aí não importa mais o que as pessoas pensam, o que importa é quem eu sou, e quem eu sirvo, e o que me move e o que me motiva. Provérbios 11:14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos a segurança, ou a sabedoria. Provérbios 15:22, onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Cara, quer crescer? Ouça. Você quer crescer? Sente ao lado de pessoas e fecha a boca. Quando o Lamartine me chama para ir acompanhá-lo em viagens, eu fico quietinho, cara. Sabe por quê? Nem tudo merece a minha opinião, e nem todos querem a minha opinião. Então, quando o Lamartine pergunta, eu respondo. Quando ele não pergunta, eu fico quietinho, só ouvindo. Foi assim quando eu fui junto com ele lá para ver Luciano Subirá, ou qualquer outro pregador. Danilo Ribeiro. É Danilo Ribeiro? Figueira. Danilo Figueira. Cara, eu fico quietinho, eu fecho a minha boca. Eu gosto de escutar a história das pessoas. Por quê? Porque isso faz com que eu cresça. Então entenda que na multidão de conselhos há sabedoria. Quando você ouve as pessoas, talvez você consegue se conectar com a história de outras pessoas, e você entende que talvez a sua raiz de amargura, a sua dor, aquilo que você já passou, outra pessoa também já viveu, e ela conseguiu superar através de um meio que você nunca pensou, e aquilo talvez possa ser um start para você pensar e começar a agir diferente. Mas como eu disse, a grande verdade é que você não pode ser nem movido pela crítica e nem movido pelo elogio. Você precisa de verdade examinar o seu coração e absorver aquilo que realmente faz sentido, e acreditar na visão que Deus colocou no seu coração e seguir adiante.
Olha Jeremias 29, 11 e 12, diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Onde você tem buscado a sua aprovação? Se você tem um medo da crítica, se você carrega esse medo dentro de você, é porque talvez você nunca tenha tido a real revelação do amor de Deus. Sabe por que a real revelação do amor de Deus faz você entender aquilo que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus me amou de tal maneira que deu o único Filho, cara, eu não preciso mais andar com medo da crítica, porque a minha identidade, as pessoas que eu preciso prestar conta, estão lá em cima, e já me aprovaram. Eu não estou aqui falando que está tudo bem, cara, viva a vida que você quer, peque do jeito que você quer, não, eu não estou falando isso, mas eu estou te falando que Ele tem os pensamentos de paz sobre a sua vida. Talvez as pessoas não pensem da mesma forma, talvez para as pessoas, cara, você é um encostado. Talvez para as pessoas você é um preguiçoso. Talvez para as pessoas você é uma pessoa omissa. Sei lá o que você pode ser para as pessoas. O que você precisa se analisar e se perguntar: quem eu sou perante Deus? E é isso que tem que te mover. Então, se você é filho, você vai agir como um filho de rei. Você não vai se encostar mais. Você não vai mais ser um preguiçoso. Mas você vai rumar em direção ao propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. E é assim que você faz. Por conta da crítica, do medo da crítica, as pessoas dentro da igreja têm se tornado comuns, têm se tornado mais do mesmo, têm se vestido igual às pessoas de fora da igreja, têm ouvido as mesmas músicas, têm tido o mesmo linguajar, o mesmo vocabulário, as mesmas atitudes, têm odiado as pessoas por conta de uma aceitação e o medo da crítica. Estão se relacionando com pessoas que não estão no centro da vontade de Deus. Agora, meu amigo, quando o seu medo da crítica ele for submergido por essa onda de amor, a opinião dos outros não vai determinar o que você é e quem você é nele. Eu ouvi uma frase essa semana que eu queria encerrar o culto, falando para você isso aqui: a sua idade não define sua maturidade, suas notas não definem sua inteligência, e o que pensam sobre você não definem quem você é. A sua identidade, a identidade de filho amado, de um filho amado por intermédio de Jesus Cristo, e é nele que você encontra o real valor que você tem. Você não é uma pessoa, você não é um acidente, você não nasceu por acaso, você é alguém que Ele desejou. E todos os medos que nós carregamos, nós precisamos ter a revelação para que essa onda de amor submerja os medos que a humanidade tem. E você tem a revelação desse amor. Se você entrou aqui hoje com medo da crítica, ou com medo de qualquer outra coisa, com medo do seu futuro, com medo daquilo que você tem o que fazer no ano que vem, com medo das contas que você tem que pagar em janeiro, eu quero te falar, quando você é submergido e tem a revelação desse amor, você descansa nele. A palavra de Deus diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Talvez a sua identidade, talvez não tenha ficado claro para você quem realmente você é. E talvez você nunca tenha se sentido amado a tal ponto de perder os medos que você carrega dentro de você. Mas o que Ele está te falando aqui nessa noite é: filho, vinde a mim. Se você está cansado de ouvir crítica, se você está com medo daquilo que as pessoas podem falar ao seu respeito, vinde a mim, porque eu vou colocar o meu fardo, que é leve e suave, sobre a sua vida, e eu vou aliviar as suas dores, eu vou aliviar as suas feridas.
eu vou aliviar as marcas que você carrega. Então você não mais terá medo da crítica, ou terá medo de algo, porque você vai entender que eu sou um bom Deus, e que eu tenho zelado, e porque eu tenho cuidado de você. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca entregou o seu coração a Jesus, eu quero te dar a oportunidade de levantar sua mão onde você estiver, e nós vamos fazer uma oração. Você não precisa ficar constrangido, glória a Deus pela sua vida. Você não precisa ficar com medo. Eu não estou aqui te pedindo dinheiro não estou te pedindo nada. O que Deus está te pedindo é o seu coração. É uma oportunidade para entrar na sua vida e mudar a sua história de uma vez por todas. Eu sempre digo aqui que é a respeito de um relacionamento, e não a respeito de uma religião. Então se você quer experimentar esse relacionamento, onde você terá a sua identidade revelada nele, e não nas suas atitudes, levante a sua mão onde você estiver. Fique com a sua mão bem alta, onde você estiver, e nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém aqui? Existe alguém aqui? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir que você ficasse em pé. Você que deseja fazer essa oração, glória a Deus pela sua vida. Fique em pé, você que deseja fazer essa oração, e nós vamos orar. Fique em pé meu irmão. Você que levantou a mão aí que eu te vi, levante do seu lugar, fique em pé. Não tenha medo. Coloque a mão no seu coração. Se você está aqui nos assistindo também online, e você deseja fazer essa oração de entrega, para que você seja inundado através de uma onda de amor, que vai submergir todos os medos que você pode carregar, eu quero pedir que você coloque o seu celular, aponte a câmera nesse QR Code que aparece na sua tela, e você vai entrar em contato conosco, que nós queremos nos conectar com você, entender como nós podemos servi-lo. Se você está aqui, coloque a mão no seu coração, e ore assim comigo: Senhor Jesus. A igreja pode orar junto. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu confesso que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o meu Senhor e é o meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados, e eu te peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Glória a Deus. Se você fez essa oração, os diáconos vão chegar próximo de você, eles vão te entregar algo. Nós queremos nos conectar com você, nós queremos entender como nós podemos te servir, entender a sua história. Não se preocupe, nós não queremos nada de você, nós queremos nos aproximar para que você se sinta amado, amém? Agora, para você que está aqui e está encerrando junto comigo essa série de mensagens, uma onda de amor submergindo os seus medos. Hoje nós falamos a respeito do medo da crítica. Se você tem medo da crítica, e se você é uma pessoa crítica e deseja ser transformado hoje, eu queria pedir que você levantasse do seu lugar, e que você viesse até aqui à frente, porque eu acredito que existe cura no altar do Senhor. Então se você deseja ser transformado por essa onda de amor, sai do seu lugar, vem até aqui à frente, e nós vamos adorar o Senhor junto, e durante esse tempo você vai poder ser ministrado pelo Espírito Santo. Se você tem medo do que as pessoas podem falar a seu respeito, ou se você é do tipo de pessoa que adora criticar, mas não aguenta mais viver dessa forma e deseja ser transformado por essa onda de amor, e essa onda de amor vai fazer com que você seja aperfeiçoado nele, vem até aqui à frente, vem mais para frente. Pode vir, vamos espalhar aqui, a gente não precisa se aglomerar. Enquanto nós estamos adorando, você pode sair do seu lugar. Se você tem medo de qualquer outra coisa, dos medos que nós já pregamos aqui, hoje é o último dia, nós encerraremos essa mensagem, mas o que eu quero te falar é que Deus é um Deus fiel, e Ele quer quebrar toda a maldição lançada sobre a sua vida. Então se você tem medo da pobreza, vem aqui à frente. Se você tem medo da velhice, vem aqui à frente. Se você tem medo da doença, vem aqui à frente. Se você tem medo da rejeição, vem aqui à frente. E se você não vier aqui à frente, tá tudo bem, só levante do seu lugar, coloque a mão no seu coração, e você vai fazer uma oração agora comigo. Repita comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu tenho a revelação do seu amor, e eu declaro que essa onda de amor já veio e submergiu todos os meus medos.
Hoje, Senhor, eu tenho plena confiança no seu amor, eu tenho plena confiança na sua graça, e nenhum medo vai me mover mais, porque hoje eu decidi ser guiado, ser direcionado pelo teu Espírito. Senhor, no nome de Jesus, eis aqui a vida dos teus filhos, Deus. Pai, aqueles que possuem medos por conta de traumas, que o Senhor venha derramar o teu bálsamo agora sobre a vida de cada um deles. Senhor, que as palavras de maldição lançadas sobre a vida deles não tenha mais efeito, não carregue mais um peso, não determinem os seus pensamentos e as suas emoções. Nós quebramos toda palavra de maldição lançada, e nós declaramos que a identidade de cada um deles está no Senhor e naquilo que o Senhor nos criou para ser. Nós somos povo eleito na geração santa, sacerdócio real. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar nas suas mentes, que o Senhor venha fazer com que eles possam liberar o perdão para aqueles que por qualquer razão geraram algum tipo de sentimento. Se você precisa liberar o perdão para alguém agora é a hora, meu querido. Sua cura ela só é completa se você liberar o perdão para aquelas pessoas que te machucaram. É importante que você faça isso. E muitas vezes nós não queremos. Nós queremos carregar isso dentro de nós, para que nós um dia esfreguemos na cara dessas pessoas que duvidaram, que criticaram, que questionaram, que não acreditaram. E você está vencendo na vida, e o que você quer é encontrar essa pessoa e falar: está vendo? Está vendo como você estava errado? E o que Deus está te falando hoje é que hoje você teve a revelação desse amor, e que essa pessoa ela precisa da mesma revelação desse amor. Então que é tempo de você, ao invés de querer demonstrar algo, de levar a luz de Jesus para essas pessoas, libere o perdão agora. É a lei da semeadura, aquilo que nós falamos. Você quer ser perdoado? Perdoe. Fale com o Senhor agora, meu querido. Peça para o Senhor sondar o seu coração, e fale para Ele: Senhor, eu libero perdão sobre a vida daqueles que me ofenderam. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É nisso que nós oramos, Pai. Nós te pedimos que a sua graça venha inundar a vida dos teus filhos, e que essa onda de amor venha transformar os nossos sentimentos, e que nós possamos caminhar em fé, em direção àquilo que o Senhor tem para nós, Deus. E que a nossa identidade seja estabelecida pelo Senhor, e que nós possamos ter a consciência de quem o Senhor é dentro de nós, e do peso que o Senhor carrega dentro de nós, porque esse é quem o Senhor é. Porque esse é quem o Senhor é, Deus.